Sejam bem-vindos ao programa Alimentação e Saúde com Nara Schuller. Este é um programa para você que tem dores no corpo, para você que se sente cansado e sem energia e para você que toma um grande número de medicamentos e se preocupa com os efeitos colaterais que vão aparecendo na sua saúde. O que você seria capaz de fazer para melhorar a sua saúde? Venha ver o que eu fiz quando eu estava nessa situação. Se inspire nos resultados que eu alcancei. Eu vou compartilhar tudinho com vocês. Neste programa, eu vou falar de como eu mudei a minha alimentação e da importância que isso teve na minha vida. Depois, nós vamos receber um convidado muito especial e vamos fazer uma entrevista com ele sobre a importância da dança brasileira aqui em Toronto. Para finalizar, eu vou mostrar para você como é que eu faço uma lasanha vegana de dar água na boca. Não percam, hein? Vai ser uma delícia! Então, começa agora o programa Alimentação e Saúde. Meu nome é Nara Schuller, eu estou aqui no Canadá e é uma honra poder levar para vocês a minha mensagem, na esperança de criar um mundo melhor para vocês e para todos nós. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Vai TV por me dar essa oportunidade de conversar com vocês aí no Brasil. E também, é claro, eu quero agradecer a sua atenção, o seu interesse em me ouvir. A ideia de fazer esse programa surgiu da necessidade de esclarecer as pessoas de suas necessidades nutricionais e das consequências que acontecem quando essas necessidades não são levadas em consideração. Até o ano de 2010, eu não prestava muita atenção nas minhas necessidades nutricionais. E eu pensava que porque eu tinha tido até então uma saúde excelente, eu me encontrava imune a problemas de saúde. Infelizmente, isso não aconteceu. E no ano de 2010, eu comecei a ter alguns problemas sérios de saúde. Eu estava obesa. Eu tinha dores de cabeça regularmente e eu os tratava com anti-histamínicos, que eu comprava na farmácia por conta própria. A minha pressão arterial estava super alta, em torno de 18 e 12. Eu passei a ter dores em diversas partes do corpo. Eu tinha apneia do sono, alergias, infecções e finalmente, quando eu fui ao médico, ele me disse que eu estava com diabetes. A minha glicose estava em torno de 257, quando o normal seria abaixo de 100. Nesse dia, o meu médico me disse que eu deveria começar a tomar uma pílula para a glicose alta e modificar um pouco a alimentação, reduzindo o consumo de produtos refinados e doces. Eu perguntei para ele, por quanto tempo eu vou ter que tomar esse medicamento? Ele me disse que seria por toda a minha vida, pois, como ele sabia, haviam outras pessoas na minha família com diabetes, o que queria dizer que o meu DNA definia uma predisposição para esta doença. Nossa, quando eu ouvi esse diagnóstico, eu imediatamente me senti sentenciada a uma vida cheia de restrições alimentares e físicas. Tive um instinto de repudiar esse diagnóstico e não aceitei começar com os medicamentos. Queria primeiro estudar o assunto e ver o que era essa tal de diabetes, quais eram as suas causas e quais seriam as possibilidades de cura. E foi isso que eu fiz, enquanto esperava os resultados dos exames de sangue, que me seriam revelados em 2 dias. Fui para casa, comecei a pesquisar na internet e li tudo o que eu consegui encontrar sobre o assunto. Encontrei muitas informações decepcionantes e outras interessantes, mas acabei dando de cara com o site de um médico chamado Joel Fuhrman. É um médico americano que é especializado em reverter e curar diabetes.
Fiquei muito curiosa e comprei os seus livros online para ler naquele momento mesmo. Assinei o site dele e passei a adotar a sua dieta imediatamente. Aprendi nesta pesquisa que para conseguir avaliar uma diferença no diagnóstico de uma diabetes, eu teria que esperar mais ou menos uns 3 meses para conseguir avaliar o histórico do teste de fígado. Adotei esta alimentação radicalmente vegetariana, coisa que foi super difícil para mim naquele momento, mas a qual eu sigo até hoje e que me permitiu reverter completamente a minha diabetes. A cura aconteceu em apenas 3 meses. Eu não tomo nenhum medicamento e nem precisei fazer qualquer tipo de tratamento médico. Os meus exames de sangue, a partir daquele dia, ou a partir de dezembro de 2010, são completamente normais. Você acredita nisso? Então, eu vou passar para vocês o que eu fiz para mudar esse diagnóstico. É muito fácil, é econômico e a gente só precisa mudar um pouquinho a forma de pensar, mudar um pouquinho a forma de cozinhar, mudar um pouquinho a forma de pensar sobre alimentos. É só isso. É uma alimentação vegana, com alimentos integrais e eu procuro eliminar qualquer alimento que não seja completo, que não seja integral ou que tenha sido industrialmente processado. Por exemplo, eu evito farinhas brancas, açúcares, óleos e azeites. E também, sempre que possível, eu evito a adição de sal. E nós fomos criados acreditando em determinadas ideias de alimentação que não são a mais saudável para o ser humano. Muitos médicos e profissionais de saúde ainda estão desatualizados com as pesquisas mais recentes sobre a nutrição e a saúde e não veem a consequência entre o que a gente come e as doenças que a gente adquire. Portanto, aí vão algumas informações importantes. A proteína animal é a maior causadora de obesidade, doenças cardíacas, diabetes tipo 2, inflamações e câncer. O consumo de carnes, queijos e alimentos altamente processados aumentam os níveis de inflamação no corpo. O consumo de proteína animal aumenta o risco de diabetes tipo 2 em 74%, porque a gordura animal, o ferro animal e os preservativos nas carnes danificam o pâncreas, aumentando a inflamação e causam um aumento de peso que dificulta as funções da insulina. Os alimentos animais são pobres em fibras e promovem o crescimento de bactérias que causam toxinas no fígado. O consumo diário de leite animal aumenta o risco de doenças hormonais, incluindo cânceres de ovário, útero, seio, testículos e próstata. Mesmo os leites orgânicos estão cheios de hormônios que aumentam os níveis de estradiol, progesterona no sangue e urina. Muitos estudos conectam o consumo de leite animal com um aumento no risco de fraturas de ossos, e os países que têm o maior consumo de leite também têm o maior número de fraturas per capita. A caseína. Você sabe o que é a caseína? É a proteína principal do leite dos animais. E a caseína estimula o crescimento das células cancerígenas. Resumindo, contrário do que a gente foi criado escutando, os alimentos animais são nocivos para a saúde humana. E uma alimentação vegetariana pura, com alimentos vegetais integrais, é a melhor opção para nós. Siga me assistindo, porque a cada novo programa eu vou explicar um pouquinho mais por que os vegetais são completamente suficientes para nós termos uma saúde excelente. As informações que eu compartilho aqui com vocês são baseadas em pesquisas modernas,
sérias e conduzidas por vários profissionais competentes da área médica e da nutrição. Espero que a minha história tenha sido informativa e motivacional para vocês. Chegou o momento de vocês conhecerem o meu convidado especial de hoje. Ele é o diretor da companhia de dança Nilton Moraes, que foi fundada em 1997 aqui em Toronto. Ele já criou mais de 40 espetáculos aqui no Canadá. E esses espetáculos foram apresentados no Brasil, Estados Unidos, Alemanha e outros países da América Latina. Claro que aqui no Canadá também, né? Ele promove, através da dança, a divulgação da cultura, da religião e da sociedade brasileira. Ele combina as raízes brasileiras com uma influência africana num ritmo original e moderno. Vamos lá conhecer o Nilton? Fica aí que eu já volto. Então, pessoal, bem-vindos ao programa Alimentação e Saúde, e hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o coreógrafo Nilton Moraes, que é o diretor da companhia de dança Nilton Moraes, em Toronto, e que tem feito um trabalho fantástico. Esse ano de 2017 vai se completar 20 anos da companhia de dança Nilton Moraes, e ele tem muitos trabalhos feitos aqui no Canadá, na Alemanha, na América do Sul, no Brasil, e a gente vai ver o que é a dança em Toronto e como que os canadenses veem a dança brasileira. Primeiramente é um prazer estar aqui contigo, a gente é amigo há tantos anos e eu acompanho muito a tua vida, e o fato de você estar criando o livro, você criando esse programa, eu acho que é maravilhoso, e a oportunidade daqui, eu fico muito lisonjeado com essa oportunidade. Muito obrigada. E a gente também vem da mesma região, acho muito legal isso. Exatamente. Batalhadores. Yeah. Feliz por ti, feliz por ti. Obrigada. Com relação à pergunta, eu acho que o canadense tem, antigamente, desde a época que eu vim ao Canadá, quando eu me mudei para o Canadá em 91, eu acho que o canadense tinha aquela visão de que a dança brasileira era como o samba, né? Uma sambista ou um sambista com muitas plumas, mulheres bonitas com poucas roupas. Então é uma visão poética que os canadenses tinham com relação à dança brasileira. Com o tempo eles começaram a ver que a gente também tem dança profissional, né, como o grupo Corpo. Isso com o teu trabalho também, né? Exato. Que tem mostrado muito o outro lado da dança brasileira, que incorpora vários ritmos, inclusive ritmos nativos e de temas religiosos e da história, mais ou menos, da sociedade brasileira, né? Exatamente. E também isso também pelo fato de que para mim foi difícil no começo, né? Porque as pessoas pensavam que eu iria mostrar samba e eu queria mostrar um outro lado, que tem tantos lados brasileiros, né? Que a gente como brasileiro a gente conhece. É como o Canadá, é um país vasto, onde que tem cada região tem uma forma diferente de se manifestar, de falar e tudo mais. E no Brasil é a mesma coisa. Então eu queria mostrar esse lado espiritual, outras facetas do Brasil, né? E também isso é importante. E de uma certa forma educar as pessoas com relação à origem de onde a gente vem, né? Eu acho que essa é muito a importância do teu trabalho, porque o Brasil é um país muito vasto, com muitas coisas interessantes, e o que vai para fora é uma pequena parte só da nossa cultura, né? Exatamente. E até com relação claro, agora nos últimos anos a gente tem o Grupo Corpo, né, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que vem muito a Toronto, e tem outras companhias, mas eu acho que eu gostaria que com eventualmente mais grupos do Brasil mostrando regiões diferentes, né, como uma companhia de Florianópolis que se chama Cena 11, que é uma companhia maravilhosa, poderiam eventualmente fazer turnês para as pessoas verem uma outra visão com relação à arte e à dança em si, né? Exatamente. Como é o trabalho apresentado. Tudo. Uhum. E finalmente nós chegamos aos 20 anos e eu estou pensando em criar algo que marque isso, os 20 anos, e também retratar um pouco dos trabalhos, alguns trabalhos que foram importantes no passado, também mostrar eles de novo. E também a ideia é de apresentar na cidade de Toronto, na prefeitura, uma mostragem com pôsteres, cartões postais, fotografias e até vídeos antigos da companhia,
E, assim, um pouquinho para o pessoal do Brasil saber, e se eles quiserem te assistir lá no Brasil, né, tu vai estar levando esses espetáculos para o Brasil. Em Florianópolis, iremos dançar a princípio seria dia 13 de setembro, mas tem uma vaga possibilidade de a data se alterar, mas será nessa época. Então, para o pessoal saber, se estiver interessado, ficar atento e acessar o teu Facebook, e para saber que em setembro a companhia de dança vai estar se apresentando no Brasil e levando esse espetáculo que é muito legal. O Newton já teve vários prêmios internacionais e canadenses, e se você tiver a oportunidade, por favor, vá prestigiar esse espetáculo deles, que vai ser muito legal, com certeza. Muito obrigado. A coreografia que queríamos mostrar será a Testosterona. Que foi um sucesso aqui em Toronto. Exatamente, né? Que com essa nova visão de que com relação à mulher, que eu acho que é super importante, e eu acredito que a mulher tem que ter os mesmos direitos que o homem, mas eu acho que também agora o homem está se dando conta que ele também precisa se modificar. Então por isso que tem mais aceitação com relação à comunidade LGBTQ, com relação à metrosexualidade no homem. Então é por isso que nós resolvemos criar essa coreografia, que também retrata que antigamente o homem era o provedor, é o homem que trabalhava, a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, e hoje em dia a mulher também trabalha, a mulher também adquire, compra as suas coisas. Então com relação ao homem abrir a porta, ao homem das flores, então tudo isso está modificado na relação de interação entre o homem e a mulher, não em todas as famílias, mas é uma preocupação que eu senti, que eu acho que era interessante usar isso na coreografia, e também pelo fato de que eu tá com 54 anos e a minha testosterona está diminuindo, e com relação a mim mesmo também, né, como ser humano, como homem, como reflexão. Então é interessante. Então eu estudei muito sobre isso, sobre o que quando a gente tem em excesso a testosterona no corpo, e quando a gente tem a redução, né, que afeta os ossos, você está mais propenso a ficar doente, e tantas outras coisas. A massa muscular diminui, e quando você tem a testosterona em excesso, você tem aquela coisa de rage, né, que seria que você quer agressão, mas ao mesmo tempo é muito boa, porque mantém o lado físico de você e você está em forma, né? Então tem o lado positivo e o lado negativo, né, mostrando a nossa visão com relação ao tópico, né, que seria testosterona em si. Como sempre, né, a gente busca fazer o possível para chegar no ideal. Isso não significa que a gente vai conseguir chegar no ideal, mas a gente está sempre buscando o ideal e buscando o melhor para fazer pra gente. E daí nós vamos entrar um pouquinho na alimentação, né, Nilton? Absolutamente. Porque é o assunto que nos traz aqui hoje, que é alimentação e saúde, e o quanto é importante a alimentação para que se mantenha uma boa saúde. Exatamente. Né? E eu acho que você foi a primeira pessoa que começou a fazer com que eu me questionasse com relação à minha alimentação, né? Por vir do Rio Grande do Sul e comer carne praticamente diariamente, mas isso era há 25 anos atrás. Hoje em dia eu mal como, eu quase não como muita carne. Então minha alimentação completamente está começando a se alterar. E com relação exatamente aos meus 54 anos, e com o meu próprio namorado, né, que ele também teve diabetes, e com relação, então daí eu comecei a pensar sobre isso, né, eliminar açúcares, eliminar a gordura e glúten, né, leite, gorduras, queijos, tudo isso, né, é importante. Agora eu acabei de apresentar para o Newton umas comidinhas que eu fiz, veganas, que não usam leite, não usam nenhum produto animal, não usam açúcar. Vamos experimentar um pouquinho para ver se eu convenço o Newton a mudar mais ainda. Ele já mudou bastante, mas nós queremos que ele fique cada vez mais saudável e produzindo muitas coisas, porque ele é uma pessoa muito criativa, faz um trabalho maravilhoso, já acompanha há vários anos. As últimas pesquisas demonstram que a diabetes vem o excesso de alimentação gordurosa de animais. Eu lembro que eu morri de medo, né, com ele, porque antes ele só tomava umas pílulazinhas para a diabetes. Depois ele começou a tomar insulina, né? E eu lembro que teve uma vez que estava uma outra amiga que você conhece, a Tatiana Ramos, estava em casa e ele teve tipo um treco, assim. E ele conseguia, nem quase falava. Daí a Tatiana me olhava para mim, ele não conseguia se expressar.
E eu disse assim, olha, Tatiana, eu não sei se ele está numa super dose de açúcar no corpo ou baixa. super baixa. E eu não sei o que eu faço. Daí eu resolvi, fui na cozinha muito rápido, peguei um suco de laranja e coloquei na boca dele, porque ele mal conseguia ter nenhuma função no corpo. E questão de menos de 1 minuto, ele voltou ao normal. E foi pane. Porque essa é uma consequência que as pessoas que começam a tomar remédio para diabetes não percebem, não sabem, né? Que as pessoas dizem, eu não quero mudar minha alimentação porque eu gosto de comer isso, eu gosto de comer aquilo. Sim, mas se você tem diabetes, é importante que você saiba que tomando remédio, isso vai funcionar por um tempo. Mas depois você vai ter que aumentar e aumentar e aumentar, e fica difícil controlar o açúcar no sangue muito alto ou muito baixo. E isso pode trazer consequências terríveis. Absolutamente. Né? Tanto é que ele perdeu a visão de um dos olhos. E depois, eventualmente, foi um problema do coração, né? Que foi quando ele faleceu. Que são as consequências que são relacionadas com os medicamentos que as pessoas tomam. E tá aí. Então, o Bob é uma prova. Que bom, né? Falar dele. Exatamente. E também que a experiência dele pode servir de demonstrar para as pessoas como alento, né, para nós e para todos, né, para todas as pessoas, o quanto é importante mudar a alimentação. E eu lembro também, né, mas ele era, qual é a palavra que eu podia dizer, stubborn, ele era muito teimoso, exatamente. E era muito difícil para ele tentar modificar os hábitos alimentares. Mas com o tempo ele foi verificando que seria eventualmente importante. Mas também na época, isso já faz alguns anos, né? Em 2000, quando é que ele morreu? 2008, exato. Né? Ainda era muito difícil se comer diferente, né? Porque eu mudei a minha alimentação em 2010 e quando eu mudei a alimentação já era difícil. Hoje em dia tem muito mais acesso, muito mais conhecimento, porque todas essas pesquisas estão sendo colocadas por causa da internet até, né, para a população em geral. E então tem vários restaurantes, supermercados, substitutos que fazem com que a gente não se priva nada da alimentação como era antigamente. Então tá, Nilton, foi um prazer te receber aqui hoje. Igualmente, foi muito feliz. Lindo. E eu fico muito feliz com o teu sucesso e desejo que o pessoal que está no Brasil te assista em Florianópolis em 2017. Obrigado, e eu muito feliz por ti, pelo lançamento do livro, que você consiga, eu acho que você vai conseguir, sensibilizar muito mais pessoas para modificarem a forma de como se alimentam e como cuidam do próprio corpo, né? Que eu acho que é uma coisa essencial de nós termos saúde. E você está querendo passar uma história, algo relacionado diretamente a você, que é um sucesso pessoal teu. E você quer compartilhar o teu sucesso pessoal com as outras pessoas. Eu acho isso magnífico. Ok, muito bom. Eu que agradeço. Obrigada. Tá bom. Bom, gente, conforme prometido, eu vim aqui para minha cozinha, né, e vou ensinar para vocês aquela receita tão famosa e deliciosa que eu tô falando já há um tempão. A receita de hoje é lasanha com carne de jaca verde e queijo de mandioca. Carne de jaca. Olha aí, pessoal, que ideia genial para quem tem pé de jaca em casa. É só cortar a jaca, tirar a casca, botar num pacotinho, fazer uma embalagem e vender para o supermercado, vender para quem não tem pé de jaca em casa, poder usar a jaca como carne de frango ou de porco. Nós estamos botando ela aqui para cozinhar porque ela vai ser a nossa carne para lasanha que a gente já vai fazer. A jaca é uma fruta muito rica em nutrientes e os benefícios da carne de jaca são grandes quantidades de fibras,
cálcio, potássio, ferro, vitamina A, vitamina C, fósforo, magnésio e vitaminas do complexo B, principalmente as vitaminas B2 e B5. Anote a receita da lasanha de carne de jaca com queijo de mandioca. Os ingredientes para o molho são 700 gramas de massa para lasanha, meio quilo de jaca verde cozida e desfiada, uma cebola picada, uma lata de tomate picado, uma xícara de ervilhas, uma lata de massa de tomate, 2 xícaras de água, pimenta, orégano e cheiro verde a gosto. Colocando a cebola para fritar, sem azeite, viu gente? Porque eu não uso gordura nenhuma, a cebola é só frita na frigideira bem quente. Espera uns minutinhos, aí adicionamos a jaca, olha aí ó, não precisa gordura nenhuma, veja bem. Ela frita igualzinha como se estivéssemos fazendo com a gordura. Delícia! Esse cheirinho tá maravilhoso. Vamos adicionar agora. E aí a gente deixa cozinhando um pouquinho para ficar bem delicioso. A seguir, adicionamos a massa de tomate, a ervilha, deixamos refogar um pouquinho, adicionamos a pimenta, a água, se for necessário, é claro, o orégano e, finalmente, o temperinho verde. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer um molho branco, sem precisar usar leite de vaca e queijo, e que fica tão gostoso e cremoso quanto. Os ingredientes para o molho branco são 4 xícaras de leite vegetal, uma cebola ralada, 2 colheres de polvilho azedo, 1 xícara de levedura de cerveja, sal e pimenta branca a gosto e 1 xícara de tofu cremoso. Vamos dissolver o polvilho com um pouco do leite que eu deixei de lado. Mexa bem para dissolver completamente. Quando o leite estiver quase fervendo, adicionamos a levedura de cerveja, a cebola, o sal e a pimenta, o polvilho dissolvido e, finalmente, adicionamos o tofu para criar um molho cremoso. Olha só, gente, que delicioso que ficou! Na montagem eu usei queijo de mandioca que eu fiz em casa e presunto de glúten que eu também fiz em casa. No próximo programa eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz o queijo de mandioca e o presunto de glúten. Nós vamos começar com a camada de fundo de molho branco. Uma camada de massa de lasanha, uma camada de molho de jaca verde, uma camada de queijo de mandioca feito em casa. Veja só, gente, que fantástico! Mas se você não souber fazer queijo, pode comprar, não tem problema nenhum. Mas compre um queijo vegano. Aí adicionamos a camada de presunto de glúten e depois repetimos as camadas anteriores. Finalmente, salpicamos com o queijo ralado e a lasanha está pronta para ir ao forno.